Bom, pessoal, esse vídeo é o primeiro de uma sequência que eu estou gravando sobre o capítulo 3 do Princípios da Economia de Passos Inogami. Eu decidi segmentar esse capítulo em vários vídeos menores para ficar mais fácil depois para quem quiser assistir eles separados e para detalhar cada uma das sessões com mais critério, tá? Então, nesse primeiro vídeo, que é o capítulo sobre demanda, oferta e equilíbrio de mercado, a gente vai começar a falar sobre os motivos pelos quais a gente estuda a microeconomia, para depois entrar em demanda e oferta especificamente. Então, a gente tem que levar em consideração que existe um fluxo de bens e serviços das empresas, que, como eu falei em vídeos anteriores, em economia a gente chama de firmas, tá? Para os consumidores. Então, as empresas ou firmas produzem bens e serviços para disponibilizar para os consumidores, que vão pagar por esses bens e serviços. Existe também um fluxo de recursos produtivos, que vocês vão lembrar dos vídeos anteriores: capital, trabalho, terra. Então, os recursos produtivos, eles têm um fluxo que vai dos proprietários, que a gente já viu em vídeos anteriores, para as firmas ou empresas, tá? Então, a gente analisa na microeconomia a composição desses fluxos, principalmente tendo em consideração que nosso objetivo é entender como os preços dos bens e serviços são formados. A formação de preços é uma variável relevante de análise microeconômica. Então, isso é um panorama inicial. As principais questões microeconômicas, elas vão ter uma relação direta com variáveis micro, tá? Que eu já mencionei em vídeos anteriores. O micro está preocupado com análises de empresas, de indústrias e não com o agregado da economia como um todo. Então, as principais questões microeconômicas incluem, por exemplo, quais são as variáveis que determinam o preço dos diversos tipos de bens e serviços que são transacionados na economia? Quais são as variáveis que determinam, por exemplo, a remuneração de um trabalhador, o salário de um trabalhador? Quais são as variáveis que determinam quanto de cada mercadoria vai ser produzido, tá? Vocês lembram que quando a gente viu naquele vídeo sobre os tipos de economia, né? Economia de mercado. Então, existem critérios específicos que vão estar sendo direcionadores de quanto vai ser produzido de cada uma das mercadorias ou bens e serviços que a gente vai considerando. Outra pergunta que a microeconomia vai tentar responder: quais são as variáveis que determinam como cada indivíduo vai gastar a sua renda, considerando que existem diversos tipos de bens e serviços que ele pode adquirir com a sua renda, tá? Então, são exemplos de perguntas que a gente analisa no que se refere à microeconomia. Tendo esse panorama inicial das preocupações básicas da microeconomia, a gente vai para a análise da demanda, tá? Então, vamos começar a trabalhar com o conceito de demanda e as diferentes formas de representação desse conceito. Então, a demanda é um conceito que a gente começa a analisar a partir da definição de demanda individual. O que é demanda individual? A demanda ou procura de um indivíduo por um determinado bem ou serviço refere-se à quantidade desse bem que ele deseja e que ele está apto a comprar por unidade de tempo. É muito importante que a gente leve em consideração, que a gente destaque o aspecto de que a demanda é um desejo, é uma aspiração, e não a realização do desejo. Não é quanto o consumidor comprou daquele produto, não é o quanto ele adquiriu, é o quanto ele gostaria de adquirir. E para que um indivíduo faça parte de uma curva de demanda, que a gente vai ver daqui a pouquinho, é importante que ele tenha condições de pagar por esse bem ou por esse serviço, tá? Então, a renda, o fato de você ter poder de compra, é um aspecto fundamental para que o conceito de demanda seja discutido e seja compreendido. Então, se eu não tenho dinheiro para comprar um iPhone, se eu não tenho renda para comprar um iPhone, eu não faço parte da curva de demanda pelo iPhone. Ah, mas eu quero muito um iPhone. Mas não adianta eu querer se eu não tenho renda para comprar. Então, nessa perspectiva de análise de demanda, do que é a demanda, fazem parte da curva de demanda aqueles indivíduos que têm condições de pagar por aquele bem, tá? Então, a partir do momento que a gente tem essa definição inicial, é importante que a gente analise quais são os elementos que vão influenciar a demanda do consumidor, tá? Os principais
fatores, as principais variáveis que afetam a demanda do consumidor são, em primeiro lugar, o preço do próprio bem. Por que a gente fala o preço do próprio bem? Porque existem preços de outros bens, que são os bens relacionados, que a gente vai ver daqui a pouquinho, que também vão afetar a demanda por um bem qualquer, tá? Então, o preço do próprio bem. O preço do iPhone, o preço do carro, o preço de uma bicicleta, tá? Então, a principal variável que afeta a demanda é o preço do próprio bem. Outras variáveis que afetam incluem a renda ou o salário do consumidor. Em alguns livros, vocês vão ver que não só a renda ou o salário, a riqueza do consumidor, o patrimônio que ele tem também vai acabar definindo a demanda, tá? Duas variáveis subjetivas que fazem parte da determinação da demanda: o gosto e a preferência do consumidor. A gente vai ver, inclusive, que para algumas estruturas de mercado, como a gente vai detalhar em um capítulo específico, o gosto e a preferência do consumidor exercem um papel preponderante na demanda por produtos ou serviços de determinadas empresas. Como eu mencionei antes, o preço dos bens relacionados também vão ser variáveis relevantes para identificar o que move o consumidor a querer comprar determinado produto ou serviço. Eu já detalho o que são esses bens relacionados, tá? Além disso, as expectativas sobre preço, sobre renda e sobre disponibilidade. Então, essa lista de itens principais é acompanhada por uma lista de elementos secundários que influenciam a demanda do consumidor. Por exemplo, as condições de crédito, o fato de você poder comprar a prazo, você poder parcelar, tá? Isso é uma variável relevante. A sazonalidade, existem bens e serviços que têm demanda somente em períodos específicos, ou que têm comportamento sazonal. Então, perto do Dia das Crianças, a gente identifica que existe uma demanda maior por brinquedos. Perto do Dia das Mães, existe uma demanda maior por eletrodomésticos. Então, existem aspectos de sazonalidade que podem ser, por exemplo, relacionados a datas comemorativas, podem ter uma relação com o clima, tá? O fato de estar mais calor, as pessoas tomam mais sorvete. Então, assim, depende de aspectos relacionados a períodos específicos, seja por clima, seja por data comemorativa, tá? Outra variável que também define a demanda do consumidor é a localização, tá? O fato de você estar numa determinada região, cidade ou bairro, determina a demanda do consumidor. Então, normalmente, quando a gente está na sala de aula, eu pergunto quem corta o cabelo perto de casa, tá? E existem sempre, qualquer turma que eu faça essa pergunta, sempre tem 2 ou 3 pessoas que dizem que viajam para a própria cidade para cortar o cabelo. Então, quem é de fora de Curitiba confia muito no cabeleireiro, que fica perto de casa, na cidade de origem, e de forma alguma corta o cabelo em outro lugar que não seja que seja seu cabeleireiro de preferência. Mas existem alguns serviços, por que é importante considerar isso? Existem alguns serviços, alguns produtos cuja demanda se dá essencialmente por conta da localização do consumidor. Farmácia é um exemplo básico. Então, muitas vezes, apesar de haver diferença de preço nos produtos, nos medicamentos, o consumidor prefere comprar perto de casa. Ele não quer se deslocar muito para comprar um medicamento, comprar um produto de uma farmácia, tá? Mas isso vale para situações específicas. Isso são apenas alguns exemplos das variáveis que vão afetar a demanda do consumidor. Vamos agora detalhar cada uma delas, tá? A demanda e o preço do bem, o preço do próprio bem. Quanto maior for o preço do bem que a gente estiver analisando, menor vai ser a quantidade demandada, tá? Quanto menor o preço, maior a quantidade demandada. Há uma relação inversa, tá? Isso para bens normais a gente vai ver um detalhamento mais para frente, tá? Então, o fato de que o preço de um bem está mais elevado faz com que o consumidor deseje menos comprar esse bem. Para o consumidor, considerando um bem normal, quanto menor for o preço do bem, mais ele está disposto a adquirir daquele bem. Notem que eu não estou falando mais ele vai comprar, mais ele compra. Não, mais ele está disposto a comprar, porque pela definição de demanda que a gente tem, o que vale é a intenção de compra e a capacidade financeira do consumidor de adquirir esse bem ou serviço. Então,
O primeiro e principal fator que influencia a demanda é o preço do próprio bem. Quanto mais elevado tiver o preço, menor vai ser a intenção de compra do consumidor em relação a esse bem ou serviço e vice-versa, tá? A demanda e a renda do consumidor, segunda variável relevante. Então, dependendo do tipo de bem, dependendo da natureza desse bem, existem comportamentos específicos da demanda em relação ao preço, tá? Bens normais. O que a gente considera que são bens normais? São aqueles bens que, quando o consumidor tem um aumento de renda, vão ter uma demanda maior, tá? É comum, por exemplo, refeição fora de casa. Então, o fato de você sair para comer em restaurante, tá? Quanto maior a renda do consumidor, quanto mais aumenta a renda do consumidor, mais ele está disposto a sair para jantar fora, almoçar fora, tá? Então, as refeições fora de casa são exemplo. Roupas, entretenimento, viagens. Então, são produtos e serviços que têm uma relação de quanto mais renda o consumidor tem, mais ele está disposto a adquirir esses bens e serviços. Existe outro tipo de bem que a gente chama de bem inferior. O que é um bem inferior? Existem faixas de renda e dentro de determinada faixa de renda, quando você tem aumento de salário, aumento de renda, o consumidor vai deixar de consumir aquele bem específico, tá? Por quê? Porque normalmente são bens de qualidade relativamente inferior e quando você tem aumento de renda, você vai deixar de consumir esse produto de qualidade inferior para consumir um de qualidade superior, tá? O principal exemplo que a gente vê em livros e manuais de economia é carne de segunda. Hoje a gente não utiliza tanto essa expressão. Você vai em qualquer açougue, supermercado, raramente você vê alguém dizer, tem carne de primeira e carne de segunda, tá? Você tem carne moída normal e a especial, tá? Isso são estratégias. Mas antigamente a gente utilizava muito essa expressão, carne moída de primeira e carne moída de segunda, tá? Mas isso vale assim como exemplo de classificações por qualidade, tá? Então, algumas pessoas quando tem uma restrição de renda consomem mais frango, aumentou a renda, consomem mais carne vermelha, tá? Então, isso depende, e isso pode ser variável, inclusive, da preferência do consumidor e do perfil do consumidor. O ponto é, quando um bem deixa de ser consumido, quando o consumidor tem menos interesse, menos disposição em consumir um bem, a partir do momento que ele tem aumento de renda, a gente considera isso como um bem inferior. Outro exercício que eu faço sempre na sala de aula é perguntar em relação ao RU, o restaurante universitário. É muito comum a gente observar ao longo da evolução dos estudantes na graduação que primeiro ano, segundo ano, até o terceiro ano, tem um aspecto de você almoçar no RU que é o aspecto da socialização, de você interagir com os colegas e assim, você não faz graduação na UFPR se você não passou pelo restaurante universitário. Tem esse aspecto de socialização, tá? Por outro lado, a gente identifica que à medida que os estudantes vão conseguindo estágio, vão conseguindo bolsas um pouco mais elevadas, remuneração mais elevada, muitas vezes eles deixam de comer no RU e vão comer no shopping. Então, seria um exemplo de bens inferiores. Tem gente que não troca o RU por nada. Isso é questão de preferência, tá? Tem gente que não come no RU por nada. Então, são variações, tá? Mas é só para dar um exemplo de que existem alguns tipos de bens ou serviços que podem ser considerados inferiores, dado que quando o consumidor tem um aumento de renda, ele vai deixar de selecionar, de optar por esse produto, por esse serviço, e vai trocar por outro, tá? Além desse bem normal, bem inferior, existem também os bens de consumo saciado. O que são bens de consumo saciado? São aqueles que, quando você tem um aumento de renda, não vai ter por parte do consumidor um aumento de demanda, tá? Por quê? O pressuposto é que ele já está saciado, já está satisfeito com aquele produto. Normalmente o exemplo que eu dou é sal. Também está em boa parte dos manuais de economia. Quando você tem aumento de renda, raramente o primeiro item, um dos principais itens que você vai aumentar a demanda é o sal, tá? Por quê? Porque normalmente as pessoas já consomem e gente, assim, sempre depende da faixa de renda, tá? Então, se a faixa de renda é extremamente restrita, aí a gente analisa de uma outra perspectiva, tá? Agora, pensando em termos gerais, um bem de consumo saciado pressupõe que a pessoa já consome uma quantidade
adequada, o consumidor não tem a intenção de consumir mais nem menos daquele bem em função do aumento da renda. Sal, papel higiênico, existem vários itens que acabam sendo mantidos independente de você ter aumento de renda, tá? Além disso, a gente tem também como variável muito importante a relação entre o gosto e a preferência do consumidor e a demanda. Aqui eu vou abrir um parênteses. Essa é uma relação que eu detalho bastante numa optativa de comportamento do consumidor. Por quê? Porque na análise econômica, na análise microeconômica, a gente não detalha os aspectos psicológicos do consumidor. A gente trabalha com relações de variáveis um pouco mais simplificadas, tá? Mas o gosto e a preferência do consumidor, variáveis subjetivas e psicológicas, elas podem estar relacionadas com a faixa etária do consumidor, com hábitos específicos, gênero, religião, com a educação que o consumidor teve, tá? Então, a demanda pode ser afetada pelo gosto e preferência do consumidor em razão de variáveis psicológicas ou variáveis demográficas também, tá? Então, a gente tem que considerar isso. Demanda por plano de saúde, tá? Normalmente os jovens não têm uma demanda tão elevada quanto pessoas de mais idade, tá? Mas isso, assim, é relativo e varia de perfil, de educação, de um conjunto de variáveis específicas, tá? Além disso, a gente tem também o papel dos bens relacionados. O que seriam bens relacionados? Existem basicamente dois tipos de bens que mantêm relação com o bem que a gente está analisando em determinada situação, tá? Vamos começar pelos bens complementares. O que são bens complementares? São bens que são utilizados em conjunto. O consumidor, para utilizar um bem, ele necessariamente precisa do outro, tá? Essa complementaridade, ela pode ser técnica, funcional, ou ela pode ser psicológica. Psicológica no sentido de preferência pessoal, tá? Então, por exemplo, tem gente que só toma café com leite. Tem gente que só toma café com açúcar, tá? Então, isso é uma complementaridade de preferência. Então, aumentou o preço do café, o consumidor vai estar disposto a comprar uma quantidade menor do leite ou do açúcar, se para esse consumidor existe uma relação de complementaridade. Então, percebam, é o preço do café que está afetando o preço do leite, e o preço do leite que está afetando, na verdade, assim, é o preço do café, o aumento do preço do café pode fazer com que o consumidor reduza a demanda por açúcar ou reduza a demanda por leite. Por quê? Porque para esse consumidor, os dois itens são consumidos em conjunto. Então, quando você tem um aumento de preço de um bem, isso vai afetar a quantidade demandada do outro, tá? Um outro exemplo que a gente costuma dar também é o fato de que existem complementaridades funcionais do tipo carro e combustível, tá? Então, aumentou o preço da gasolina, aumentou o preço do álcool, se aumenta e esse aumento permanece por um período relativamente prolongado, existe por parte do consumidor uma intenção menor de comprar carros. Veja, o que subiu foi o preço do combustível. Como consequência, houve uma redução da intenção do consumidor de comprar carros. Por quê? Porque existe uma relação de complementaridade, tá? Poderia ser o contrário também. Então, aumentou o preço do carro. Aumentou o preço do carro, o consumidor tem uma disposição menor de comprar gasolina. Por quê? Porque ele não vai querer comprar carro, então vai deixar de consumir gasolina. Então, são relações de complementaridade. Isso, do ponto de vista da análise microeconômica, é fundamental que a gente entenda, tá? Tanto por estratégias de mercado, quanto para você fazer análise de indústrias específicas. É muito importante entender que para alguns consumidores existe uma relação de complementaridade, tá? Bens substitutos. Então, se por um lado a gente tem bens complementares, por outro lado a gente tem bens substitutos. Eles também são chamados de bens concorrentes, porque eles concorrem entre si, ou sucedâneos, que dá a mesma noção de que eles concorrem entre si, tá? Então, o aumento do preço de um vai aumentar a demanda por outro. A redução do preço de um reduz a demanda do outro, tá? Isso para o consumidor em particular, esses bens concorrem entre si. É mais fácil, muitas vezes, a gente visualizar isso em termos de marcas, você trocar uma marca por outra, tá? Mas, por exemplo, já saíram várias matérias até mostrando que, normalmente, quando existe por parte do consumidor uma relação de substituição entre os produtos,
Se a manteiga ficar mais cara, o consumidor vai comprar mais margarina, tá? Então, são itens que são concorrentes entre si. Carne bovina e carne de frango, tá? Então, são exemplos de bens que concorrem entre si. Vocês vão perceber que essa relação de substituição, ela lembra um pouco aquilo que a gente viu no slide anterior, que é a relação de renda, tá? A renda do consumidor. Então, depois a gente acaba confundindo porque são muitas classificações, mas quando a gente fala de renda do consumidor, a gente utiliza a classificação bem normal, bem inferior e bem de consumo saciado. É uma relação entre renda e demanda. Quando a gente fala a relação entre preço e demanda, preço dos bens relacionados e demanda, a gente foca na classificação entre bens que são complementares e bens que são substitutos, que concorrem entre si, tá? Então, nessa perspectiva, a gente tem classificações de bens que nos ajudam a entender a relação entre as variáveis. Então, quando a gente fala da relação entre demanda e o preço dos bens relacionados, pensamos em bens que são complementares ou bens que são substitutos. Complementares quando são consumidos em conjunto, substitutos quando um pode ser substituído por outro, tá? Além disso, existem também variáveis psicológicas que têm um aspecto, que têm um peso significativo sobre a demanda, tá? Sobre a determinação da demanda. Então, muitas vezes, e assim, é fácil perceber isso em momentos específicos do tempo. A expectativa sobre o preço do produto, a expectativa sobre renda e a expectativa sobre a disponibilidade dos bens pode fazer com que o consumidor mude o comportamento dele hoje em função do que ele espera que vai acontecer no futuro. Gente, agora com a pandemia isso ficou muito claro, tá? Então, vamos começar pela expectativa de redução de disponibilidade. Então, vocês devem ter acompanhado o que aconteceu, por exemplo, com álcool gel, tá? Muita gente, imaginando que fosse acabar, resolveu estocar. Então, não, vai faltar álcool gel, preciso correr, preciso garantir o meu. E muitas pessoas acumularam. Aconteceu isso também com papel higiênico, aconteceu com vários itens de consumo, em que, em função da expectativa dos consumidores de que aquele produto ia se esgotar, que ele ia acabar, o consumidor optou por aumentar a demanda hoje. Então, veja, o produto não deixou de ser produzido, mas o medo do consumidor de que aquele produto acabasse fez com que ele antecipasse a aquisição desse bem para garantir. Então, vejam, é uma variável psicológica. Você imaginou que isso ia acontecer, em função de esperar que isso fosse acontecer, você altera a sua demanda, tá? E da mesma forma, isso também aconteceu no que se refere a aumentos de preço, tá? Ah, não, eu acho que o preço do álcool gel vai disparar, vai aumentar muito, então eu vou comprar mais hoje, antes que esse produto fique mais caro, tá? Não só isso, tá? A gente viu isso com máscara, viu com vários itens relacionados à pandemia. Mas, além dessas expectativas de você ter uma maior ou menor disponibilidade no futuro, uma outra variável de caráter psicológico e subjetivo é a expectativa de aumento de renda, tá? Então, para muitas pessoas, se você... É muito comum a gente ver isso, inclusive, no que se refere a aspectos sazonais. Então, o meu 13º vai cair no mês que vem. Bom, como o meu 13º vai cair, eu já posso antecipar algumas compras. Acontece muito. Então, essa perspectiva de que você vai ter uma renda maior no futuro faz com que muitos consumidores já aumentem o consumo hoje, tá? Então, essa expectativa, e o contrário também é verdadeiro. Então, agora nesse momento de crise, nesse momento de pandemia, muitas pessoas com medo de ficarem desempregadas, muitas pessoas com medo de perder renda, elas automaticamente passam a realizar cortes de gastos. Você corta vários itens de consumo que você considera que não são essenciais. Então, ainda que você não tenha ficado desempregado, ainda que você ainda não tenha perdido a sua renda, a expectativa de que isso pode acontecer muda seu comportamento hoje. Então, a gente tem que considerar que variáveis psicológicas têm um peso bastante importante no que se refere à determinação da demanda do consumidor, tá? Então, esse vídeo eu vou parar por aqui e eu já retomo com outras sessões do capítulo. É só para não ficar muito longo, tá?